Bom, olá pessoal, mais uma aula aí se iniciando, mais um vídeo de ajustamento de observações. Bom, no vídeo anterior aí da playlist de ajustamento de observações, né, a aula passada, nós vimos então a solução pelo método dos mínimos quadrados, né, a solução geral do método dos mínimos quadrados pelo método paramétrico, né. Então a gente viu lá que entre as infinitas soluções, né, a melhor solução então para o vetor x chapéu é dado por essa equação aqui, né? Então você tem lá que o x abre parênteses, matriz das derivadas parciais A transposta vezes a matriz peso vezes a matriz A, tudo isso invertido, então tudo isso elevado a menos 1, que multiplica a matriz A transposta, peso e o vetor L, né? E aí depois, claro, o x estimado, que é o vetor x estimado, vai ser o vetor dos parâmetros aproximados, o x0, que a gente viu que tem que ser fornecido no início do exercício, né, do ajustamento, quando você está fazendo o ajustamento, mais o vetor x ali que você acabou de calcular. Bom, enfim. Isso aqui, para quem não viu, vejam aí o vídeo anterior da playlist, tá? A solução geral do método dos mínimos quadrados. Agora é o seguinte, então a gente aprendeu então no vídeo anterior qual que é a equação, né, a solução geral para o x estimado, e como a gente viu ao longo do curso aí, né, a gente vem falando bastante que toda grandeza, seja ela medida ou estimada, que é no caso aqui do vetor dos parâmetros estimados, ela só tem valor técnico e científico se vier acompanhado do seu indicador de qualidade, no caso aqui da sua matriz variância-covariância, né? Do qual a gente vai extrair depois no final, por exemplo, o desvio padrão dos parâmetros estimados, né? Então não adianta nada eu chegar até aqui o x estimado se eu não tenho qual é a qualidade daquela estimativa. Então, hoje, o vídeo de hoje é justamente sobre isso, a matriz variância-covariância dos parâmetros estimados pelo método dos mínimos quadrados. Então, a gente vai achar quem? A matriz variância-covariância do x estimado, do x chapéu. Bom, a gente aprendeu então na lei de propagação de variância-covariância, que também está na playlist, a gente já fez bastante exercícios, né? E aqui simplesmente é aplicar a lei de propagação de variância-covariância para descobrir qual que é a matriz variância-covariância de x, do x chapéu. Então a gente tem aqui a equação, né, a solução geral, a gente tem que olhar para essa equação e aplicar a lei de propagação de variância-covariância. Bom, a gente quer então saber a matriz variância-covariância do x estimado, do x chapéu. Ele é dado em função de valores aproximados que a gente fornece, mais o x que vem da equação aqui da solução geral. Bom, o x aproximado são valores que nós fornecemos, não tem nenhum tipo de precisão, nada relacionado ao gênero. Então, isso aqui não tem, né, o x aproximado não tem matriz variância-covariância. Então, a gente pode afirmar então, que o x estimado, o x chapéuzinho aqui, é a matriz variância-covariância do x chapéuzinho, então ele é igual à matriz variância-covariância de x. Então, eu tenho que aplicar a lei de propagação de variância-covariância aqui na equação de cima. Bom, aí olhando como a gente já viu na lei de propagação de variância-covariância, você tem que olhar para a relação matemática, né, daquilo que você quer determinar, a matriz variância-covariância, no caso aqui a matriz variância-covariância de x, que é a mesma de x chapéu, olhar para a equação e ver quem é que tem matriz variância-covariância, né? Então, no caso aqui, a gente viu também na aula passada, no vídeo passado, né, a gente chamou de L como sendo o vetor das observações menos o vetor o vetor y0. Lembrando que o y0 é aplicar as equações aos parâmetros aproximados. Então, isso aqui também não tem MVC, né? Então, o que tem MVC é o y. Então, o y tem MVC, né? Que é o que é o y? É o vetor das medidas, né? O vetor das medidas, obrigatoriamente, eu tenho que ter a precisão das medidas. Bom, então, aqui está, né? Então, dessa equação de x, o que eu conheço a matriz variância-covariância é a matriz variância-covariância do vetor das medidas. Então, eu tenho que aplicar
a lei de propagação de variância e covariância nessa equação aqui, para descobrir então a matriz variância e covariância dos parâmetros estimados, das minhas incógnitas. Tá? Então, a matriz variância e covariância dos parâmetros incógnitos estimados é igual à matriz variância e covariância de x, como a gente já comentou, que aplicando a lei de propagação de variância e covariância nada mais é do que a matriz das derivadas parciais de matriz variância e covariância do que eu conheço, que no caso aqui é a matriz variância e covariância das medidas de campo, vezes a matriz das derivadas parciais D transposta. Bom, então a D, eu tenho uma equação, né? E tenho um vetor apenas de medidas, então a matriz D aqui vai ser 1 por 1. Lembrando, estou falando que é 1 por 1, mas na verdade, sempre lembrando que isso aqui está me dando, né? Isso aqui a gente está no espaço matricial, tá? Isso aqui é o espaço matricial. Digo que é 1 por 1, mas é 1 por 1 em termos do elemento que eu tenho aqui, né? Eu tenho só aqui um elemento que vai ser dado aqui, né? Por essas multiplicações aqui matriciais, tá? Ou seja, a D, né, nada mais é do que a derivada, então, a derivada parcial da função de x em relação àquilo que eu conheço a matriz variância e covariância. Então, em relação ao vetor y, né? Então a gente tem que derivar. Derivando, aqui já está o valor da derivada, né? Então aqui está bem simples, né? Então, esse cara aqui, y0, já comentei que não tem nada a ver com o peixe aqui, então só fica o y, que está multiplicando todo esse resto aqui, né? Então, derivando, o y some, né? Porque é como se tivesse elevado a 1 aqui, né? Fazendo analogia para o universo dos números reais, né? É como se tivesse elevado a 1, o y some, fazendo a derivada parcial e sobra todo o resto. Então, a derivada, né? A matriz D fica, abre parênteses, A transposta peso A menos 1, que multiplica A transposta pesos. Bom, aí você aplica a lei de propagação de variância e covariância, substitui a D e a D transposta, né? É isso que está acontecendo aqui, né? Aqui está a D e... Aqui está a D, que multiplica a matriz variância e covariância de Y, e aqui está a D transposta, ok? Bom, continuando, deixa eu abrir aqui, um momentinho. Continuando aqui o desenvolvimento. Foi para o final, vamos voltar aqui. Bom, continuando aqui o desenvolvimento, então a gente tem então essa equação que eu já comentei, né? A matriz variância e covariância de quem eu quero descobrir, que é do vetor x dos parâmetros incógnitos estimados. Aí o que eu vou fazer aqui, ó? A matriz variância e covariância das medidas, né? Esse carinha ali, a MVC de y, eu vou substituir pelo seguinte elemento, ó. A peso, a gente já viu no vídeo anterior, aí tem que ter visto o vídeo anterior para estar entendendo essa aula. A peso é dado pelo fator de variância a priori, que eu comentei na última aula e no último vídeo, que pode ser dado qualquer valor, que ele não tem influência na estimativa de x, que multiplica a matriz variância e covariância das medidas invertida, então a menos 1. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou isolando, então, a matriz variância e covariância, né? Então, isolei, né? Estou isolando, passei o fator de variância a priori, que é um escalar, para o outro lado, então ele vai 1 sobre o fator de variância a priori, que multiplica a matriz peso. Lembrando, né? Matriz peso n, dimensão n por n, matriz variância e covariância das medidas também é em dimensão n por n. Bom, e aí a gente chega então, né? E daí passando menos 1 para o outro lado, né? Então, o que era 1 dividido pelo fator de variância a priori, fica o próprio fator de variância a priori. Lembrando sempre que é um valor que nós fornecemos, que multiplica, e pode ser qualquer valor, enfim, que não tem influência. Depois, em outro momento, mais para frente, em outros vídeos, quando chegar o momento, eu explico qual que é a importância dele. E que multiplica a peso invertido, né? A peso a menos 1. Passei o menos 1 para lá, então ficou a peso a menos 1. Bom, aí onde está aqui a matriz variância e covariância de y, então eu vou substituir
por isso aqui que eu acabei de desenvolver, que é o fator de variância a priori que multiplica peso a menos 1. Foi isso que eu fiz aqui. Ao substituir peso a menos 1, né? Ele invertido vezes ele mesmo, eu posso cancelar, estou cancelando aqui, então a peso a menos 1 com o peso que aparece aqui, né? A gente chega então, aí o fator de variância a priori, que é um escalar, joguei aqui para o início, que não tem problema nenhum, que fica então, A transposto peso A, tudo isso a menos 1, aí o que está fazendo aqui? O A transposto está multiplicando esses caras aqui de dentro, certo? Então vai ficar A transposto. Claro, primeiro eu fiz a transposta, né? Vamos por ordem aí, né? Primeiro eu fiz a transposta disso aqui, tá certo? Eu joguei o transposto aqui para dentro. O transposto jogando para dentro fica dessa maneira aqui, tá? Lembrando que a transposta jogando aqui para dentro, a transposta da peso continua sendo ela mesma, tá? Porque ela é uma matriz simétrica. Aí quando eu jogo o transposto para lá, essa parte, pela regrinha, ela vai aqui para frente. O que era A transposto fica só A, então fica peso vezes A. E a transposto peso A menos 1, né? Embora eu não tenha como provar aqui nesse momento, mas nos exercícios vocês vão verificar. Ela também é uma matriz, ela é uma matriz que A transposto peso A menos 1, ela é uma matriz que ela transposta continua sendo ela mesma, tá? E aí aí você multiplica aqui o A transposto por tudo isso aqui, né? Ele vem aqui multiplicando, você chega então, olha aqui que interessante, fica A transposto peso A, que multiplica A transposto peso A menos 1, né? Então aqui essa parte está sem a menos 1, essa parte está a menos 1, então é como se fosse essa parte A transposto peso A dividido pelo A transposto peso A, né? Então, tchau, já era, né? Então, finalmente a gente chega que a matriz covariância dos parâmetros incógnitos estimados, né, é simplesmente o fator de variância a priori, que eu atribuo qualquer valor, que multiplica a matriz das derivadas parciais A transposta, que multiplica a matriz peso, que multiplica a matriz A, tudo isso aqui invertido a menos 1. Tá? Então, essa é a equação. Né? Então, no processo de ajustamento, né, você vai chegar na solução final lá, que é x igual A transposto peso A menos 1, A transposto peso L. E lembrando sempre que você vai achar o x chapéu, que vai ser o x0 mais o x, né? Então você tem a solução e a partir dessa solução você vai ter o valor numérico, né? Então os seus valores incógnitos, que vai estar aqui no vetor, então nos parâmetros incógnitos. E aí o que está faltando, né? Eu quero saber qual que é a qualidade dessa estimativa. Quem que vai fornecer isso? A matriz variância covariância aqui, né? Dos parâmetros incógnitos. Onde a diagonal principal, a gente já aprendeu na lei de propagação de variância e covariância, né? A matriz de variância e covariância. Na diagonal principal você vai ter a variância dos elementos do vetor x estimado, né? Aí se você tirar a raiz quadrada, você tem um desvio padrão de cada elemento que você estimou, tá? Então é isso. Então, aqui então a gente aprendeu. Temos o x estimado, tá? E temos aqui a matriz variância covariância do x estimado. Só uma coisa interessante, né? Esse cara aqui, o fator de variância a priori, que eu não estou dando grandes detalhes, só estou explicando que pode ser dado qualquer valor, que ele não tem influência. E se você olhar aqui, ele é dado aqui. Se você pensar que a peso, que a gente já viu, é o fator de variância a priori, que multiplica a matriz variância covariância das observações invertida, ele aparece aqui também, então aqui dentro do parênteses que está o A-1, né? Então, se ele está -1, aqui dentro do parênteses, né, ele vai ser 1 dividido aqui nessa parcela, né? E que no final das contas vai multiplicar lá, né, do lado de fora, por ele sem estar invertido, né? Então, se você for parar para pensar, aqui ele vai ser cancelado, ok? Tanto que essa equação poderia ser reescrita, então, A transposta, né? Que tira o fator de variância a priori, essa equação que eu apresentei, embora a gente vá usar assim nos exercícios,
mas ela poderia também ser escrita em função diretamente da matriz variância-covariância das medidas, né? Ficaria, já que é cancelado o fator de variância a priori, ficaria a transposta matriz variância-covariância das medidas invertida, menos 1, que multiplica a matriz das derivadas parciais A, tudo isso é menos 1. Uma outra coisa importante, mas isso lá na frente do nosso curso, a gente vai parar para pensar, falar sobre isso, é que se você olha essa equação, e agora fica difícil de eu entrar em detalhes, porque a gente não fez nenhum exercício, ainda está no desenvolvimento teórico do formulário, mas essa equação nos mostra que a gente não precisa ir para campo, ter ido para campo, para ter uma estimativa da precisão daquilo que você vai estimar. Sim, é exatamente isso. Por quê? Notem que essa equação não depende do vetor das medidas, do vetor y, né? Ele não depende do vetor y. Então, essa equação ela pode ser utilizada antes mesmo do processo de medida de campo, de ir para campo, numa fase de planejamento. A matriz A, sem entrar em detalhes nesse momento, né, que a gente ainda está no início do curso aqui falando sobre esse assunto, a matriz A reflete a geometria do seu sistema. Se você estiver pensando em redes geodésicas, no final das contas, a sua matriz A ela reflete a questão das conexões entre os pontos da sua rede geodésica e por aí vai. Bom, isso é um mundo aqui que eu poderia ficar falando bastante sobre isso. Mas é isso, não vamos, sem mais delongas, é isso. Tenho o x estimado e mostrei para vocês aí a equação que vai dar, então, no final das contas, né, o desvio padrão desses caras aí, tá? Que eu estimei. Beleza? Valeu!